Irmãos, vamos continuar aqui na série das 7 igrejas que estão na Ásia. Agora já falamos sobre Éfeso, agora vem a igreja de Esmirna. Vamos ler aqui o texto bíblico que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 em diante, que diz: Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são a sinagoga de Satanás. Nada temo das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bom, amados irmãos, nós falamos sobre Éfeso, agora vamos falar sobre Esmirna. Só para abrir aqui, nós esquecemos de... Não sei, lembro se esqueci, mas se também não tiver falado, vou falar de novo aqui. Você note que a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, João já está idoso, João já está com mais de 90 anos, acredita-se assim. Então a igreja já tinha durado um bom tempo na Terra, após a morte de Jesus. Mas você não vai ver Jesus chamando a igrejas por placas de denominação. Uma vez, quando eu era novo convertido, eu fiquei com isso na cabeça e perguntei para um professor de escola dominical e não soube me responder. E são coisas que muitos pastores não ensinam isso, porque é uma verdade dura de se ouvir, tá? Porque vai contra muito do que pregam por aí hoje, que faz parte de uma idolatria de placa de igreja. Você veja que a igreja, como é que era chamada a igreja nos tempos bíblicos, nos tempos de Paulo, no tempo de Jesus? A igreja era chamada pelo nome do local onde se congregava. Jesus vai escrever as 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele vai falar sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, locais onde elas estavam congregadas. Paulo ele vai escrever a igreja que está na Galácia, aos Coríntios, a igreja em Roma, não tinha nome. Como Lucas vê isso? Atos capítulo 13, a igreja que estava em Antioquia. Atos 15, a igreja que estava em Jerusalém. Então você vai ver que as igrejas não tinham nomes. Pedro não apelidou a igreja por nome, Paulo não inventou nome, embora eles fossem grandes homens de Deus. Então nós vemos pseudos grandes homens de Deus hoje inventando nomes para a igreja, faixas, placas. Então as denominações nada mais são do que divisões que causaram na igreja, porque Jesus não criou nome de denominação nem rótulo de igreja para a sua própria igreja, porque a igreja é de Jesus. Então o único que poderia fazer isso é Jesus, e nem ele também não fez. Ele chamou as igrejas pelo nome do local onde estavam congregadas. Então nós vemos isso aqui na igreja de... então aí volto na pergunta, aí eu te pergunto, por que tanto nome de igreja? Porque o homem inventou. Porque o homem inventou isso. O homem inventou o rótulo, mas Deus não. Então os homens hoje chegam até a brigar por causa do seu rótulo de denominação. Uns chegam até a petulância e a arrogância de dizer que só a sua igreja, a sua denominação salva. Isso chama-se idolatria, isso é pecado. Então qual seria o certo hoje? A igreja não tinha nem que ter placa. Por quê? Porque o homem pode botar o nome na sua empresa, mas a igreja já tem dono, e se ela tem dono, nós não podemos botar nome naquilo que não é nosso. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus, não é do homem. Então o homem não pode botar nome naquilo que não é dele, ok? Então a igreja tem que ser tratada pelo nome do local onde se congrega. Igreja de Jacarepaguá, igreja no Tatuapé, igreja no Capão Redondo, igreja não sei onde. Fala aí o bairro onde você mora, entendeu? Então a igreja é pelo nome do bairro onde você mora. Pronto, acabou. Entendeu? Então esse negócio de placas de denominação, isso é uma heresia, isso é uma idolatria. Placas de igreja não podem salvar ninguém, tá? Muito menos, ensinos que não estão de acordo com a palavra. Então vamos lá, igreja de Esmirna. Esmirna é uma forma do nome mirra, que nós conhecemos como esse perfume bíblico. E esta igreja ela tem a função de exalar o bom perfume de Cristo. É uma igreja diferente das outras. Você vai ver daqui a pouco por quê. E Jesus começa dizendo para eles: eu sou o primeiro e último. Isso vai ter importância para eles, de saber que Jesus é o primeiro e último, que foi morto e reviveu, já que
Entende-se que essa igreja é uma igreja que está sendo perseguida. Eles vão ser martirizados por amor da palavra. Durante a história e até chegar nos dias de hoje, deixa eu abrir aqui um parênteses. É claro que, como fui falar no vídeo anterior, tem pessoas que acreditam que as 7 igrejas eram as épocas da igreja, e nós descartamos essa possibilidade. Biblicamente falando, isso não tem fundamento, né? As 7 igrejas são 7 cartas escritas para a igreja daquela época e para a igreja de toda a história até Jesus voltar. Assim como Coríntios foi escrito para aquela época e é até o dia de Jesus voltar, assim como as outras cartas e todas as epístolas gerais, toda a Bíblia ela foi escrita para aquela época, para a época que passou, para a época que virá, a palavra do Senhor não vai passar. Então, as 7 cartas, as 7 igrejas são 7 igrejas que existiram, mas que continuam valendo para as igrejas hoje. Então, por que Jesus vai dizer, eu sou o primeiro e o último que fui morto e que reviveu? Porque para esta igreja aqui, que passaria pelo martírio, não é, durante esse período que ela vai estar passando por aquilo, durante toda a história da igreja, você vai ver isso acontecendo algumas vezes, até chegar nos nossos dias. Você vai ver a igreja sendo perseguida e sendo morta pelos próprios judeus, desde os tempos dos apóstolos, né? Você vai ver a igreja sendo morta por Roma. Você vai ver a igreja sendo morta, martirizada até pelos católicos. Você vai ver a igreja sendo morta, martirizada hoje por muçulmanos em toda a terra. E aí Jesus se apresenta como o primeiro e último. Interessante que a mirra, ela aparece no princípio, quando Jesus nasce, oferece-lhe para ele ouro, incenso e mirra. E a mirra aparece também no final, não é? Quando Jesus é envolto, quando ele vai ser sepultado, ele é envolto num lençol branco, tá? Por José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, com especiarias de unguento e mirra. Então a mirra aparece no princípio, aparece no fim. Significa que a igreja de Esmirna, ela aparece no começo da igreja e ela aparece também no fim, e Jesus é o princípio e ele também é o fim. E ele é o primeiro e é o último. Por que o primeiro e o último? Porque supostamente alguém de uma religião, não é, poderia dizer que esses cristãos de Esmirna estariam errados e que a religião deles era verdadeira, e Jesus está dizendo para o crente de Esmirna, não, eu sou o primeiro Salvador, ok? E sou também o último, não vai haver outro. Ah, mas depois de Jesus veio Maomé e tal. Não, Jesus é o primeiro e também é o último, não há outro Salvador, não virá outro Salvador, não virá outro Messias, tá? Porque o anticristo, quando vier, ele vai vir como o Messias, como o Salvador. Os judeus até hoje aguardam o Messias vir, não é? Não creram que Cristo, Jesus, o Yeshua, é o Messias. Então eles acreditam até hoje que o Messias ainda virá. Mas Jesus diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, ou seja, não virá outro Messias, nem muito menos para morrer, para salvar Israel dos seus pecados, porque o Messias já veio. Agora ele virá salvar Israel do anticristo. Escrito no Armagedon, está lá em Apocalipse 19, está lá em Apocalipse 16, ok? Está em 1 Coríntios 15, mas não virá como aquele que ainda não veio cumprir a palavra, conforme está escrito nos profetas. O Messias já veio. Então Jesus é o primeiro e é o último. Não tem outro Salvador. E o crente de Esmirna, baseado nessa fé, ele sabe que está na fé certa, que não tem outro Salvador, ele está na fé em Cristo, e Jesus disse, sou que fui morto e estou vivo. Eles têm que crer no Jesus, não que não pôde vencer a morte. Então, crendo num Jesus que venceu a morte, a sua fé pode se firmar, não num Jesus que não pôde vencer sequer, né, a morte, mas num Jesus que venceu. E por que isso é importante? Porque se você crê que Jesus não ressuscitou, você perderia sua esperança. Você poderia dizer, não, Jesus morreu, acabou. Mas você crendo num Jesus que morreu e ressuscitou, você sabe que ele é poderoso também para te ressuscitar. Então o crente de Esmirna, ele tem essa fé. Fé que crê num Jesus que morreu e ressuscitou. E que ele também sabe que ele vai morrer, porque o crente de Esmirna sabe que vai morrer. Ele sabe que vai ser martirizado. Ok? No decorrer do texto, Jesus vai deixar isso claro para eles. Não é? Aí ele continua dizendo, e eu conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se diz judeu, mas não são só a sinagoga de Satanás. Então, quais eram as obras do crente de Esmirna? Tribulação. As obras não eram fazer grandiosos templos, as obras deles não eram grandes doações de dinheiro, as obras deles não apareciam, não eram grandes pregadores, as obras deles eram tribulação.
né? E a pobreza. Faz um contraponto com a igreja de Laodiceia, que dizia que era rico, mas era pobre, cego, nu e miserável. Ou seja, não é o fato da pessoa ter bens materiais que significa que ele é abençoado por Deus. Ele pode estar sendo um homem cego, pobre, nu e miserável. E às vezes o pobre ele está cheio da presença do Senhor. Aquilo que Tiago diz, no capítulo 12, salvo erro, se não me engano, no verso 5, diz que Deus escolheu os pobres desse mundo para ser rico na fé e herdeiro do reino que ele prometeu àqueles que o amam. Ele não vai falar para o jovem rico, vem, me segue, traz teu dinheiro para botar na obra. Ele vai falar, pega todos os teus bens, dá para os pobres, vem, me segue sem nada. E confia só em mim, não confia no dinheiro. É isso que Jesus está querendo dizer. Então o crente de Minas, ele não tem dinheiro para dar, não tem riqueza para dar, tá? Tinha também, paralelo a esta igreja, tinha aqueles que se diziam ser judeus, mas não eram mentirosos, tinha aqueles que se diziam ser crente, mas não eram, porque para simplificar esse sinagoga de Satanás aqui, que vai aparecer também na igreja de Filadélfia, são falsos crentes, falsos judeus. Se dizem ser, mas não são, ok? Porque o que vale não é aquilo que a pessoa fala que é, e sim aquilo que Deus vê que a pessoa é, ok? Então a igreja de Esmirna passava também por esse problema. Deveria ter os crentes, até mesmo politicamente correto, que queriam ser certinho com a religião, queriam matar os cristãos de Esmirna para não morrer. Então Jesus chama eles de sinagoga de Satanás, ok? Falsos religiosos, mentirosos. Por exemplo, os judeus que mataram Jesus, eles se diziam filho de Abraão. Jesus disse, vocês têm por pai o diabo. E o João Batista vai dizer para eles, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Porque eles achavam que porque era da descendência de Abraão, ia entrar no céu. Aí Jesus disse, se vocês fossem descendência de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Então, na verdade, não é o fato de nem morar em Israel, porque nem todos que estão em Israel são israelitas, não é? Não é porque está na igreja que diz Senhor, Senhor, que vem para a igreja que vai ser salvo. Tem que andar na santidade com Deus. Então existia também esse problema dos falsos crentes, dos falsos judeus, dos falsos religiosos, que em vez de apoiar, não é, o crente de Minas e morrer com eles, por amor da verdade, deram um jeitinho, né, e diziam ser alguma coisa, mas não eram. Interessante também, amados irmãos, que eu queria aqui abrir um parêntese para dizer o seguinte, que essa igreja aqui, você não vai ver a doutrina de Balaão, você não vai ver a doutrina dos nicolaítas, você não vai ver repreensões. Por quê? Porque para pensar, irmão, a doutrina de Balaão são pessoas que buscam a vanglória, buscam ganhar dinheiro em cima das coisas de Deus, são pessoas que roubam a glória de Deus. Não vai aparecer aqui. Mas por que não vai aparecer aqui? Por que não tem esse problema aqui? Porque se você pegar esta igreja hoje, quem seria a igreja de Esmirna hoje? Seria os cristãos que estão na Síria, na Arábia Saudita, no Iêmen, não é? Na Eritreia, na Coreia do Norte, não é? Em Cuba, cristãos estão morrendo por amor da palavra de Deus. Por que esses pregadores famosos aí, que têm grandes condições financeiras, que fazem grandes cruzadas em locais que já está repletos de igreja, que já está cheios de crentes, por que alguns desses não pegam, né, um investimento, uma quantia em dinheiro, e alugam um estádio num lugar desse e faz uma semana de pregações, não é? Porque lá provavelmente você irá morrer. Então, para ser crente de Esmirna, tem que estar preparado para morrer por amor da palavra, né? Então, aqui não vai aparecer esse problema, porque aqui, num lugar desse, né, em lugar desse, só vai pessoas que querem ganhar almas e que estão dispostas a morrer por amor da palavra, e não pessoas que querem roubar a glória para si, né? Você vê os vídeos hoje na internet, por esse tempo há pouco foram registradas pessoas sendo degoladas por amor da palavra no Egito, não é? Por muçulmanos, né? Por muçulmanos matando esses cristãos. E ali estavam cristãos verdadeiros, cristãos fervorosos, que não negaram. Você não vê um cristão desse reclamando nem negando sua fé em Cristo. Vê eles morrendo como uma ovelha muda. Isso é impressionante. E o que mais me impressiona é saber que tem crente dizendo que a igreja de hoje, em toda a terra, é a igreja de Laodiceia. Se a igreja hoje é de Laodiceia, então esses cristãos que estão morrendo por amor da palavra, pode-se chamar eles de crentes mornos, que estão dando a sua vida? Não. Certamente esses crentes são crentes de Esmirna. Interessante também é que você vai ver, não é? Também Jesus dizer, nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, o Senhor Jesus, ele vai dizer para aqueles cristãos de Esmirna, olha,
o diabo vai pegar alguns de vós, vão lançar vocês na prisão, vocês vão ter a tribulação de 10 dias. Nós sabemos que 10 na palavra do Senhor significa totalidade, né? É um tempo completo, é um tempo pleno, é um tempo total. Significa dizer que esse 10 dias significa pelo resto da vida deles, eles vão passar por essa tribulação, eles vão ficar presos, eles vão morrer por amor da palavra. É isso que Jesus está falando para ele. Há pouco tempo atrás eu ouvi, já nessa época, na internet, hoje você deve achar isso, que os cristãos de alguns países como Síria, Iraque, Irã, que estão sendo degolados mortos por amor da palavra, eles pediram para que parasse de orar para Deus dar livramento de morte para eles. Eles pediram para orar para que Deus dê forças para ele. Então é diferente, né? A Bíblia vai falar no livro de Hebreus capítulo 11, na Galeria da Fé, sobre um grupo de irmãos, né, de heróis da fé, que não aceitaram o livramento para ter uma ressurreição melhor. O que significa isso? Que, embora eles saibam que Deus possa dar o livramento, eles não estão preocupados com o livramento dessa carne, eles estão preocupados em ir para a glória. Eles estão preocupados em ser fiel e não negar o nome de Cristo. Okay? Eles estão preocupados e não aquele desespero, Senhor, dá um livramento para eles não morrerem. Não, não é isso que eles estão preocupados. O crente de Minas está preocupado em ser fiel a Jesus. É por isso que Jesus vai confirmar isso. Seja fiel até a morte, ou seja, até o seu último suspiro. Continue crendo, continue não negando o meu nome, continue acreditando, aleluia, sendo fiel, não negue. Porque certamente aqueles que são sinagoga de Satanás, que a Bíblia vai dizer aqui no verso 9, eles se diziam ser, mas de alguma forma negaram Jesus, não foram fiel porque não eram verdadeiramente servos do Senhor, eram sinagoga de Satanás. Mas para o cristão verdadeiro ele vai dizer, sejam fiéis até a morte, e vocês vão receber a coroa da vida eterna. Então trazendo para nós hoje, nós devemos ser fiéis ao Senhor até a morte. Não compactuar com este mundo, nem com aquilo que o mundo muitas das vezes quer fazer com que esse crente negue a Jesus através das suas obras, através do mundanismo, através do pecado, do cristianismo secularizado. Não é? E Jesus vai terminar dizendo para eles, seja fiel até a morte da vida, quem tem ouvidos ouça, ao Espírito das igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então Jesus aqui já está falando sobre a segunda morte, você vê em Apocalipse capítulo 20, falando que o que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Eles vão ter apenas o dano da primeira morte, que é a morte física, mas após a morte física ainda há uma segunda morte, tá? Para aqueles que não creem em Jesus, ou seja, se você não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai morrer fisicamente e depois um dia será lançado no lago de fogo. Porque após a morte, sem Cristo, a pessoa vai para o inferno. Não tem esse negócio de dizer, foi para o Sheol, foi para a sepultura. Então, irmãos, quer dizer então que quando Jesus fala sobre o rico e Lázaro, em Lucas 16, diz que estando no inferno, o homem rico, ele diz, pede a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água para que refresque-me limpo, estou sendo atormentado nessa chama. Quer dizer que então na sepultura tinha chama. Tá. E Jesus disse, não temos que matar a carne, mas que pode matar a carne e lançar a alma onde? No inferno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer que na sepultura tem choro e ranger de dentes? Então tá. Então, morreu sem Jesus, vai para o inferno, e depois que ficar no inferno um tempo até chegar ao juízo final, sairá, o inferno dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. E aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, ou seja, o lago de fogo, tá? Imagina o mar, nesse mar em vez de ter água é fogo, ok? Mais quente do que essa lava vulcânica aí que está sendo jogada aí pelo mundo afora, pelos vulcões. E nesse lago de fogo, todas as pessoas que não creram em Cristo sofrerão o dano da segunda morte, vai morrer de novo e morte eterna, separado de Cristo para sempre. Então, o crente de Esmirna, Jesus vai dizer para ele, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, vai sofrer o dano da primeira morte física, sim, mas não vai saber o que é a segunda morte. Sabe por quê? Porque esse aqui passou da morte para a vida eterna. É um crente fiel, é um crente que foi chamado para sofrer. E aí você, todo mundo hoje, né? Todo mundo hoje na Terra. Ninguém quer ser crente Esmirna, né? Ninguém quer ser, todo mundo quer ser o crente Filadélfia. Não sou Filadélfia, eu sou crente Filadélfia.
não é? Mas crente para sofrer. Quem está disposto a ser fiel a Jesus até a morte? Porque este evangelho aqui não é atrativo. O evangelho de Esmirna não é atrativo para ninguém. Se começasse uma igreja dizendo, olha, amados irmãos, nós estamos aqui nessa igreja, mas Jesus mandou uma carta para nós. E nesta carta nós vamos ser atribulados, nós vamos ter tribulação e pobreza, nós não vamos ter riqueza nenhuma. Nós vamos morrer por amor da palavra, vamos ser fiéis até a morte, vamos ser degolados por amor de Jesus. Tá? Mas Jesus prometeu, se a gente for fiel até a morte, nós vamos ter a vida eterna. Aqui nós não vamos ganhar dinheiro, não queremos ter o dízimo, tá? Queremos apenas a vida eterna que Jesus nos prometeu se a gente for fiel até a morte. Esse evangelho não ia atrair muitas pessoas, né? Ia atrair sim, somente aqueles que são de Deus. Aí se levantaria a sinagoga de Satanás. Não, e não é assim. Nós podemos fazer isso, fazer aquilo outro. É da onde vem, né? As heresias, que vai chegar lá, vai chegar nesse momento de falar sobre a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas, né? E outras séries de heresias que você vai encontrar, doutrina de Jezabel, você vai ver tudo isso nas igrejas. Então Jesus, resumindo aqui para terminar, para encerrar essa parte aqui de Esmirna, né? Jesus é aquele que foi visto por João numa visão, estava no meio dos 7 castiçais de ouro, 7 castiçais são as igrejas, 7 igrejas. Então Jesus passeava no meio das igrejas. Jesus passeia no meio de todas as igrejas hoje. Não significa dizer que pelo fato dele passear, significa que ele está apoiando e passando a mão na cabeça em cima de tudo que está acontecendo. Ele está vendo o que está acontecendo. Então, embora ele vai elogiar algumas vezes, outras vezes ele vai repreender, na igreja de Esmirna, ele vai passar aqui dando o fiel cumprimento daquilo que é a direção, na verdade, do fiel cumprimento daquilo que vai acontecer com ele, né? Então esse tipo de crente existe hoje, tá? Graças a Deus que no Brasil isso ainda não está acontecendo, Deus queira que não aconteça, né? Mas tem irmãos que sofrem caladamente, a mídia se cala, né? Esses irmãos, se você acompanhar a missão Portas Abertas, já acompanho já há um bom tempo, tá? Há um bom tempo que o irmão André da Portas Abertas denuncia isso. Os países que perseguem crentes todo mundo, todo ano morrem milhares de cristãos perseguidos na face da terra, ninguém toca no assunto. Morreu um gay, um negro, era gay, era negro, morreu. Todo dia morrem milhares de cristãos e ninguém fala nada. Então nós vemos que o mundo jaz no maligno. Okay? Mas não tem problema não, porque a nossa recompensa, nós não buscamos recompensa dos homens, e sim no Senhor Deus. Nossa recompensa não está nesta terra, nós não buscamos porção desta terra, e sim nossa porção do céu. Voltando só aqui mais um pouquinho, interessante que ele vai falar com essas tuas obras, tribulação e pobreza. Você veja que é muito difícil vocês vão falar até que eu estou maluco se eu falar isso por aí em alguma igreja. Associar o crente à pobreza, porque hoje em dia eles acreditam que o crente que está abençoado é aquele que tem recursos materiais. Mas tem pessoas que realmente são cristãs e têm muitos recursos materiais. Mas alguns estão recebendo sua porção na terra, não esqueça disso, ok? Outros não estão recebendo nada nessa terra porque sua porção está guardada no céu. Tá? Então eu prefiro não ter nada na terra e receber minha porção no céu do que receber tudo nessa terra. Naquele dia o Senhor Jesus falou assim, tu já recebeste teus bens em vida. Lembra que ele falou para o rico? Filho, recebeste teus bens em vida. Lázaro só recebeu males, agora tu é atormentado, ele é consolado. Então não pense que tua recompensa tem que ser na terra. Nossa recompensa tem que ser no céu. É por isso que você me chama para pregar, eu não vou te pedir R$1. Tem pregadores que vão pedir uma fortuna, cantores também. Por quê? Porque eles fazem para Deus, mas já recebem na hora. Então o seu galardão já está sendo na terra. Nosso galardão não tem que ser nessa terra, e sim no céu. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos aprender, não é? Com essa linda igreja que é a igreja de Esmirna. A igreja que nasceu e existiu para ser o bom perfume de Cristo. A igreja que tem mirra, a igreja que tem perfume para Deus. Totalmente o oposto do pecado, porque o pecado mal cheira nas narinas de Deus. E a igreja preciosa do Senhor, ela tem um cheiro de perfume agradável. Deus abençoe os amados irmãos. Próxima igreja agora virá a igreja de Pérgamo. Amanhã eu gravo esse vídeo. Deus abençoe todos. Do Senhor Jesus.